presidente. Boa tarde, Vinícius. Tudo bem? Tudo. Recentemente foi publicado o balancete né, do clube, e isso gerou uma série de comentários, não só de blogueiros, jornalistas, mas de até executivos especializados no mercado. Um deles, Alexandre Rangel, que é um dos sócios da Ernest Young, que inclusive prestou consultoria no início da gestão anterior, a sua, lá no Fluminense. Ele analisou, ele publicou na rede social, emitiu uma opinião sobre a situação financeira do Fluminense. Ele falou que apenas política de austeridade não vai mais resolver o problema do Fluminense. Que o Fluminense necessita de um capital externo. O senhor falou sobre o clube empresa, detalhou todos os critérios, falou a parte técnica, que pelo menos a curto prazo o Fluminense não está preparado, assim como 70% dos clubes brasileiros. Ele falou que o Fluminense precisa de um capital externo, um fundo de investimento ou qual outra solução, considerando que o Fluminense no ano que vem tem mais de 300 milhões de reais em dívidas que devem ser pagas. O senhor também falou das receitas de televisão que já estão todas penhoradas. Acredito que parte desses 300 milhões aí estejam inseridas nessas penhoras, né? Como que vai solucionar isso, considerando ainda que, além dos 300 milhões de reais de dívidas, o Fluminense tem que fazer futebol, tem que pagar as despesas do social e dos esportes olímpicos? Como que a sua equipe financeira, no caso, está se preparando para encarar esse 2020? Bom, vamos lá. Eu não conheço o Alexandre Rangel, respeito o trabalho e a opinião dele, mas primeiro ele tem que dizer de quanto o Fluminense precisa de um capital externo e de que forma esse dinheiro vai vir. Porque se o Fluminense receber um aporte externo, tendo que pagar juros altos de mercado, vai ficar devendo ao fundo do capital externo e vai ter outra dívida. Assim, mágica não existe. Assim, é muito simples você olhar um documento e dizer o óbvio. Se vier alguém aqui botar 400 milhões amanhã, resolve. Pô, lógico. Mas pode ser interno também. O capital pode ser interno. Por isso que eu digo a você, a gente tem uma receita de sócio futebol hoje desse tamanho. Se a gente aumentar a nossa receita para 10 milhões por mês, a gente passa a ter 120 milhões de reais por ano a mais do que a gente tem hoje. E o capital é interno. Então, assim, que o Fluminense precisa de um aporte de capital é óbvio. Todo mundo que está em dificuldade financeira precisa de um aporte de capital. Qual é o custo desse aporte de capital? Porque as pessoas fazem essa leitura como se alguém fosse botar 400, 300 ou 200 milhões de reais no Fluminense de graça. Não, vou botar aí, capital externo. Não, o capital externo, ele prevê alguma garantia. Você está falando de um fundo, você está falando que tem que ter uma garantia para o fundo. O cara pode dizer, olha, eu boto 300 milhões, mas eu quero toda a base. Aí eu vou devolver a pergunta para você. Você concorda que a gente entregue, por exemplo, a venda de todos os jogadores da base para um fundo só em troca de 300 milhões? Não estou te colocando situação ruim, não. Estou pedindo para você, como um grande tricolor, que ia pensar. Aí é uma questão que passa por uma discussão grandiosa. Não é uma discussão simplória do cara entrar e dizer assim, olha, precisa do capital externo, é isso aí que resolve. Sim, mas a que custo? Então, assim, por isso que eu digo para você que a gente trabalha com seriedade. A gente olhou o projeto que tem lá da gestão anterior e, pelo fato de ser da gestão anterior, a gente não jogou no lixo, não. A gente está lendo ele, porque há um projeto já desenvolvido lá de capital externo, mas que fala, por exemplo, em jogadores da base. Não é certo nem errado. É querer saber se o clube vai pagar esse preço. Entendeu, não? Aí eu te pergunto, se alguém bota 200 milhões de reais hoje lá, e a gente entrega a venda da base, o cara vende 5 jogadores nossos da base daqui a 2 anos, que somam 400 milhões, você vai dizer assim, se tivesse esperado, botava 400 milhões direto, não precisava ficar devendo ao fundo. Então, assim, é óbvio que isso é uma das soluções, tá? Eu quero dizer a você que, por isso que eu disse que eu respeito o trabalho dele, não conheço, respeito a opinião. Essa pode ser uma das soluções, a questão do investimento de capital vindo de fora do Brasil, que eu, sinceramente, era igual quando eu falava sobre a questão do Chamorim. Tem 20 clubes na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Só o Fluminense tem um clube na segunda ou terceira divisão da Eslováquia. Está todo mundo errado? E só a gente está certo? Eu sempre fazia essa pergunta.
Por que outros clubes fazem parcerias com clubes da Europa maiores, fazem clubes satélite em outros lugares do Brasil, coisa e tal, e só a gente tem, nós somos os vanguardistas do negócio, foi um negócio sensacional. Então eu sempre questionei por isso. Não é porque eu achava que tinha má intenção, não é nada disso. Meu questionamento é, tem 20 equipes igual a mim, quer dizer, disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ninguém tem esse troço, só a gente. Ou a gente é genial, ou a gente está andando na contramão de todo mundo. Então assim, sobre a questão da salvação financeira do clube, ela passa por uma série de questões. E aí, é uma questão de visão, né, de entendimento. Não é muito melhor a gente primeiro organizar para depois ir buscar o investimento, do que buscar o investimento totalmente desorganizado? Porque assim, quanto mais desorganizado você está, mais você está no desespero pelo dinheiro, e a taxa de juros fica mais alta. O cara sabe que eu estou morrendo. Então assim, a nossa ideia, da nossa equipe financeira, nós temos uma equipe muito qualificada, que a gente trouxe, a gente faz reuniões periódicas, semanais, sobre a questão financeira do clube, e porque tem duas questões, tem questões de emergência e questão de planejamento. As questões de emergência, a gente trata, pagar salário, pagar o dia a dia. E as questões de planejamento é isso que você está falando, a gente já discute isso aí há algum tempo, inclusive. Mas a gente só vai definir um norte, um caminho, e nenhuma possibilidade estará excluída nunca, desde que a gente entenda o seguinte: a hora que a gente for para esse caminho, o Fluminense está preparado para esse caminho. E aí é óbvio que eu vou discutir, viu, Vinícius? Discutir, que eu digo, com o meu conselho deliberativo, com o meu conselho diretor, porque eu não posso tomar uma decisão dessa monocraticamente, dizer, entrega tudo, dá xerém, entende o que eu estou dizendo? Eu não me sentiria confortável, né? Então é isso, assim. Sobre a questão dos números, eu prefiro não entrar em polêmica, porque, como eu disse aqui no início, os números estão sendo esmiuçados por nós. Não estou dizendo que o balanço tenha sido também feito de forma proposital, não é isso. Mas, só para você ter uma ideia, nós já estamos discutindo, por exemplo, o nosso método de orçamento. A minha equipe, a tendência é que a gente faça orçamento a partir de 2020, um real. Orçamento real. Não orçamento com gordura. E se precisar no meio do caminho reorganizar, a gente senta, chama o conselho e reorganiza. Por quê? Porque esse orçamento que não é real, ele faz com que o clube navegue com o dinheiro que ele acha que vai ter. E a gente não pode navegar com o dinheiro que a gente acha que a gente vai ter. Tem que navegar com o dinheiro que a gente tem. Então, por exemplo, a gente vai, obviamente, fazer um balanço a partir do ano que vem diferente do que é esse. Porque a gente vai ter a divisão de centro de resultado que a gente hoje não tem, e tem muita coisa na conta de um e de outro que não é a conta de um e de outro. E aí entra na questão do que o Pedro falou, que as pessoas cobram, transparência, portanto, o torcedor já tem acesso aonde o dinheiro vai, porque o clube publica o balanço uma vez por ano. Normalmente, ele tem que comprar um jornal lá no dia e ler. O portal da transparência é que você possa ter acesso a essas informações mensalmente, ou seja, você possa ver a progressão do clube nesse dia a dia, porque a lei já me obriga a publicar os números do clube, está lá escrito. O que a gente tem dúvida é se o que está lá escrito é realmente o real, ou tem números ali que estão equivocados, entende? Não discutindo aqui boa fé ou má fé, discutindo questões técnicas. É isso.